E o profeta Jeremias, quando chegou lá, o Senhor começou a lhe mostrar coisas através daquilo que ele encarava, através do homem ou o oleiro, do seu trabalho que ele fazia. A Bíblia diz, quando ele chegou, entrou na casa do oleiro, segundo a palavra do Senhor, e ele viu o oleiro a fazer o seu trabalho. A Bíblia diz, no versículo 4, vou ler o versículo 3, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. O oleiro estava perante a máquina, perante a roda ou a máquina que lhe dava acesso de fazer os seus vasos de barro. E lá Jeremias começou a ver as coisas, porque ele não sabia sobre o que do mandamento que o Senhor tinha lhe dado de ir na casa do oleiro. Epa, vou ver o que o Senhor vai falar, e começou a ver como que o oleiro vai fazer o seu trabalho. E o oleiro estava lá bem concentrado a fazer a sua obra. A Bíblia diz no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro fazia na mão vaso de barro, mas na mão do oleiro o vaso quebrou-se. O que o oleiro fez? A Bíblia diz, quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro tornou a fazer outro vaso através do vaso que tinha quebrado na mão dele. E Jeremias estava lá encarando como que as coisas estavam se fazer. A Bíblia diz, depois de fazer o outro vaso, mas Jeremias notou uma coisa. A Bíblia diz, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Pode ser vaso de 2 pegas ou de 2 pegas. Mas quando se quebrou, o oleiro julgou melhor no seu coração de fazer com uma pega. Porque o desejo saiu no coração dele. Grande lição. Grande lição, bem amado. Jeremias poderia perguntar ao oleiro, mas o vaso que se quebrou na tua mão não era assim, não. Mas como que quebrou-se e você fez de novo com ele outro vaso, mas não era conforme aquilo que se quebrou? O que aconteceu? O oleiro vai lhe dizer, eu fiz segundo o meu pensamento, eu fiz segundo aquilo que pareceu melhor na minha vista. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Enquanto que Jeremias pensava daquilo que ele poderia perguntar ao oleiro, a palavra do Senhor veio a ele dizendo. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Eu não posso fazer de vocês como este oleiro fez. Jeremias poderia ficar de burro, mas fazer de nós assim como?
É onde que o Senhor explicou ao seu profeta Jeremias que o povo do Israel era um lodo na mão do oleiro. Lodo. É através do lodo que o oleiro conseguia de fazer barros de vaso. Vaso de barro em vaso. Através de lodo. Na realidade, nós somos lodo, bem amado. Lodo que o Senhor recebeu perto da água. Lodo que o Senhor recebeu aonde que pessoas não vivem, longe, lá, nas montanhas. Uma coisa que não tinha valor. E aqui, nesta lição, o Senhor se apresenta como oleiro. E o povo do Senhor como vaso de barro na mão do oleiro. Nós somos vaso de barro na mão do oleiro. Nós somos lodo. Através de lodo é que o Senhor fez Adão. E nós somos lodo. A terra. E o Senhor está manejando. Através de lodo, o Senhor está a dar-nos a forma. É assim que eu disse, o nosso tema é transformando barro em vaso de honra. Transformando lodo ou barro em vaso de honra. Porque barro sai do lodo. Antes de se tornar barro, era lodo. Era lodo. Lodo fica longe, perto da água, num sítio que pessoas não podem passar, não podem brincar. E dentro do lodo sempre tem pedra, tem coisas dentro. Mas para o lodo se tornar barro, é um trabalho que o oleiro vai fazer. O oleiro vai tirar o lodo, vai lhe colocar ainda no sol para sair água. Depois vai começar a manejar para tirar pedra, para tirar paus, para tirar outras coisas que pode encontrar, areia. Ele vai tirar paulatinamente toda a sujidade que se encontra dentro do lodo, tira, para depois transformar lodo em vaso de barro. Vaso de barro, depois de trabalhar, é assim que vai se tornar vaso de honra para o uso. Para o uso. Você saiu numa família que não tem dinheiro. Saiu numa família da bruxaria. Saiu numa família de gatunice. Você saiu numa família que ninguém sabe. Nem tem nome. Você saiu numa família que lá só sai bandidos, sai gatunos, mesmo as mulheres roubam os seus parceiros. Enquanto que o parceiro está a dormir, ele já está a colocar a mão no bolso, tira. É daquela família lá que você saiu. Você era lodo, sem valor. Na família que não tinha ninguém que poderia te ajudar para estudar. Você não estudou, não.
Porque não tinha ninguém que poderia pagar propina para você. Você saiu numa família que nem televisão tinha. Saiu numa família que só comia frango no tempo da festa, no fim do ano, 25 de dezembro ou dia 1 de janeiro. Se era para comer frango ou na casa dos amigos ou da família, é naquela família que você saiu. Na família que o pai era bruxo, a mãe era bruxa. Na família que o feitiço reinava. É onde que você saiu. Mas saiba que você se encontra na mão do Senhor. Você é um lodo. O Senhor fez um grande trabalho para você se tornar quem você é por momento, bem amado. Tenha cautela naquilo que você faz. Acredita a Deus, bem amado. Deixem as coisas que não têm cabimento, as coisas que não têm cabeça nem cauda. Você tem que abandonar isso. Abandone as coisas que não têm sentido, bem amado. Nós éramos lodos, sem valor, sem escrúpulo, sem ciência de Deus, sem classe. Falando das famílias que nós saímos, bem amado, você não tem a ideia. Você não tem a ideia. Quando chovia, quando a chuva caía, nós subíamos, estou a falar de eu, em cima das mesas, porque água entrava em casa, as paredes caíam e as pessoas mergulhavam na água, mas o Senhor nos fez graça, porque nós acreditávamos a esse Deus desde a criança. Pode ser o teu caso, que na família que você saiu, já tem lei que ninguém pode viajar, ninguém pode casar, ninguém pode fazer filho, ninguém pode ir avante. Lodos. Aproxima-te ao Senhor, acredita na palavra de Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa especial, quer fazer de você uma pessoa que vai surpreender a sua geração, uma pessoa que vai surpreender a sua família. Ele é o oleiro, é Ele que tem o poder de transformar barro em vaso de honra. O Senhor não precisa da tua classe, não. Não precisa do francês que você fala devidamente. Não precisa do português que você fala filipadamente. Um português filipado, como os jovens de Luanda dizem, ele fala um português filipado. O Senhor não precisa disso. Ele precisa do teu coração, de você acreditar nele, de receber a palavra do Senhor na sua vida, de receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, para transformar a tua vida.